Oi pessoal, bom, estamos aqui de volta, né, para mais uma aulinha, que hoje eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer um ETzinho, um monstrinho meio ETzinho. A gente vai fazer ele bem coloridinho para chamar bastante a atenção das crianças. Então, vem comigo para a gente começar a aulinha de hoje. Bom, a lista de materiais e os moldes estão no link abaixo do vídeo. E se você está acessando o canal pela primeira vez, saiba que a gente tem aula nova toda semana aqui no canal. E já peço para você se inscrever, ativar o sininho, curtir e compartilhar aqui as nossas aulas, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar uma costura nos bracinhos e perninhas do nosso monstrinho. Então eu vou na máquina, é uma costura reta, a gente vai deixar uma parte sem costura pra gente poder desvirar e fazer o enchimento com a fibra. Então eu vou fazer isso, vou passar na máquina e volto com vocês pra gente desvirar e fazer o enchimento, tá bom? Bom, voltando pessoal, a gente vai desvirar agora essas partes aqui, né, os bracinhos e as perninhas. Então, eu deixei aqui uma margem da costura de mais ou menos meio centímetro, tá? Em todas as peças. Então, agora a gente vai desvirar aqui, todas elas, e vamos fazer o enchimento. Aqui eu tô usando tecido de algodão. Mas você pode usar o tecido que você tiver em casa, tá? Da preferência de vocês. Inclusive, eu já me usei dessa técnica em outras peças. Eu queria um tecido laranja, mas eu não tinha, na medida que eu precisava, um tecido liso laranja. Então, o que que eu fiz? Eu tinha esse tecido aqui que imita meio bandana, essas coisas, que eu não uso. E o avesso dele, desculpa, é laranja meio queimado, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu vou costurar do lado do avesso e o direito da peça vai ficar o laranja liso, tá? Então, eu faço isso muitas vezes também como é que se diz? Para aproveitar o tecido. É um tecido que eu sei que eu dificilmente vou usar ele do direito, então se dá para aproveitar o avesso, eu faço. Então aqui já desviramos aqui as peças. Agora a gente vai fazer o enchimento com a fibra siliconada. Então, vou desvirar aqui também. A gente precisa fazer primeiro o enchimento, porque a gente depois vai pregar essas peças na hora de fazer a costura todinha do nosso monstrinho. Inclusive aqui no canal eu já dei algumas aulinhas de monstrinhos, também bem coloridos, bem vivos, só que se eu não me engano eles eram de feltro. Esses aqui eu tô fazendo de algodão. Como a abertura aqui das partes, elas são um pouco pequenininhas, eu vou utilizar para encher uma pinça de sobrancelha. Aí a gente pega aqui, ó, e fica mais fácil da gente colocar aqui na abertura. Com a própria pinça, eu vou Existem pinças maiores próprias para fazer isso, tá? É que assim, eu gosto de usar o que eu tenho em casa. Não desperdiçar dinheiro, né? Assim, com coisas que você não tem tanto uso. Agora, se você vai fazer para vender, vai ter uma produção grande, tudo, eu acho que a ferramenta correta facilita muito, lógico. É que aqui essa pinça para mim atende o que eu preciso. Então a gente vai encher aqui as patinhas. Eu vou encher uma de cada para vocês verem.
pouquinho. Pronto, aqui já tá cheio na medida, porque eu quero que aqui a parte de cima não fique cheia. Então, eu só enchi aqui pra baixo, tá? Vamos encher um dos bracinhos. Aqui eu vou usar a ajuda do palitinho para levar a fibra até aqui embaixo, tá? Aí aqui voltamos com a pinça. Agora a gente ajuda aqui com só mais um pouquinho. Pronto, o bracinho tá cheinho. O tanto que a gente precisa. Agora, eu vou fazer o enchimento das outras duas. E aí eu volto com vocês pra gente unir essas peças no corpinho do nosso monstrinho, tá? Então, ó, o bracinho tá cheinho. E a nossa perninha, tá? Eu vou encher os demais e volto com vocês. Pronto, enchemos todas as partes aqui do corpinho. Agora a gente vai ter que colocar os bracinhos e as perninhas. Então é o seguinte, no molde vocês vão encontrar a marcação aonde a gente vai colocar os bracinhos
no molde eu já deixei marcado, tá? Os bracinhos aqui e as perninhas aqui. Aqui e aqui. Essa parte aqui, nós vamos deixar ela aberta, porque a gente vai ter que desvirar com tudo isso aqui dentro, tá? E depois a gente vai fazer o enchimento do corpinho do nosso monstrinho. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar um alfinete aqui em cima na orelha, que a gente não vai precisar mexer agora. E o bracinho é assim, a gente vai ter que colocar assim. Então, a gente vai ter que colocar ele aqui, ó. Tá do lado de dentro. Aqui eu fiz uma besteira, pessoal. Deixa eu só abrir aqui, senão não vai dar pra gente colocar. Então, pessoal, nós vamos colocar o bracinho aqui, ó. Então, eu vou vir aqui dentro. O bracinho vai vir aqui. Então, vou pegar um alfinetinho e vou colocar aqui. Ok? Já vou aproveitar, colocar ele aqui mais pra dentro e já vou colocar um outro alfinetinho aqui em cima da linha. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Se o bracinho vai ficar assim, aqui ele tem que ficar assim. Então, eu vou vir aqui, empurrar a fibra pra cá, colocar ele aqui. E vou prender aqui. Também já vou aproveitar, empurrar o bracinho pra cá e colocar um outro alfinete em cima da linha. Porque a gente tem que tomar cuidado para não costurar o bracinho quando for passar a volta aqui, né? Porque o bracinho tem que ficar solto pro lado de fora, certo? Então, aqui. Então, aqui, essa parte já tá feita. Os pezinhos, pessoal, eles vão ficar assim, virados para dentro. Então, a gente vai ter que pregar eles assim, correto? Então, vou vir aqui na marcação. Ó, marcação tá aqui. O pezinho tá aqui. Vou colocar também um alfinete aqui. E já vou aproveitar e colocar mais um aqui. E por fim, este aqui, que nós vamos colocar ele pra cá. Deixa eu virar. Aqui está a marcação. Colocar uma outra aqui. Então, lembrando, vou empurrar tudo isso aqui para dentro. Só vou colocar um alfinete aqui para essas partes não virem para fora. Então, a gente vai costurar daqui, aqui. Isso nós vamos deixar aberto para desvirarmos, ok? Então, eu vou na máquina e vou passar uma costura na volta inteira e retorno com vocês. Pessoal, agora vamos aqui recortar o excesso, né? Que a gente deixou aqui depois da costura.
Aí nós vamos aqui, olha, nós vamos dar uns picotinhos. Aqui também. Pra na hora que a gente desvirar, não ficar repuxando muito. E aqui, opa, aqui eu nem tinha recortado. Deixa eu recortar. Também vamos dar uns picotes. E agora a gente vai desvirar. Vamos pegar os bracinhos. Com a ajuda do nosso palitinho, a gente vai desvirar aqui as orelhinhas, orelhinha não, os olhinhos dele, né? Parece orelha, mas não é orelha, é olho. É. Olha, aqui é um pouco chatinho, porque a parte que tem que sair por último, ela é bem mais grossa do que o caminho que leva até ela. Então, é um pouquinho chato de desvirar, mas a gente com calminha tira. Pronto. E a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Desvirando aqui, a gente vai fazer o enchimento de todo o corpinho do nosso monstrinho, tá? Nós vamos encher, começar enchendo por a parte aqui dos olhinhos e vamos até lá embaixo.
Agora a gente dá assim uma esticadinha com a mão delicadamente. Lembra que eu falei que era para não dar aquela repuxadinha. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos encher todo esse bonequinho aqui com a fibra siliconada, tá? Então, como a abertura aqui ela é grandinha, a gente vai conseguir com a mão levar a fibra lá para essa parte aqui dos olhinhos. E aí, com a ajuda do palitinho, a gente vai empurrar para que ela chegue até ó. Ela já tá entrando aqui nessa parte do olho, tá? E a gente vai fazer isso até encher dos dois lados dos olhinhos, para só então a gente encher o corpinho. Ó, trazer mais um pouquinho pra cá. Aqui tem um pouquinho da fibra, que eu vou levar ela lá pra encher o pescocinho aqui. Então, a gente vai encher essa parte assim, ó, como eu fiz aqui, todinha cheia. Eu vou fazer do mesmo lado agora e depois completar enchendo tudo isso. E aí eu volto com vocês, tá bom? Bom, enchemos então nosso monstrinho. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, cola pano, só pra fixar aqui, depois eu vou dar uns pontinhos, tá? Então, e aqui também. Vou deixar aqui, depois eu vou dar uns pontinhos para não sair, tá? Agora, aqui, eu também vou passar um pouquinho da cola, porque a gente vai fazer uma costurinha invisível. Mas eu vou passar um pouquinho da cola só para unir as partes do tecido e ficar mais fácil da gente costurar, tá? Ela não vai ficar colada. Nós vamos costurar. Deixa eu tirar aqui o excesso da cola, senão entope. Aí, com uma agulha e linha da mesma cor, né? Ó. Vocês acreditam que deu nó aqui nas duas linhas? Pronto. Então, aqui, a laranja, eu vou fazer o fechamento da abertura que nós deixamos aqui. Então, eu vou vir
eu vou deixar o link de como fazer esse ponto invisível aqui embaixo, tá? Que nada mais é do que a gente pegar um pouquinho do tecido de um lado da abertura e um pouquinho do tecido do outro lado da abertura. E assim a gente vai até o fim, fechando a abertura que a gente deixou, ó. Um pouquinho do tecido de cá, com um pouquinho do tecido de cá. Eu não aconselho a só colar, tá? Porque nós colocamos fibra siliconada aqui, a criança vai mexer nesse bichinho, vai passar no chão, vai levar na boca, vai ter que levar para lavar, então tem que costurar mesmo, tá? Se você não quiser fazer o pontinho invisível, não tem problema, você pode passar uma costurinha na máquina. Com a linha da mesma cor, que vai ficar fechadinho do mesmo jeito. Mas não deixa colado. Eu vou acabar de costurar aqui e volto com vocês. Bom, fizemos a costura aqui. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou passar uns pontinhos aqui no olhinho, também para não soltar. Então, eu venho aqui por baixo, coloco aqui o nozinho, né, para ele não ficar perceptível. E aqui você pode dar um ponto tipo alinhavo que se fala. A gente pega um pedacinho do tecido de baixo e um pedacinho do feltro. Ó, a volta inteira, ó. E não vai ficar aparente. Ó, pego aqui por baixo. E venho aqui. Esses detalhes assim, eu prefiro fazer depois que o bichinho tá pronto, porque ele já vai estar pronto, então a gente vai encaixar melhor esses detalhes de acordo com como o bichinho ficou pronto. A gente poderia ter prendido ele à máquina, sim, poderia, mas para falar a verdade, eu gosto de, em cada uma das peças, sempre fazer alguma coisa à mão. Então, eu acho que esses pontinhos aqui demonstram, né, para quem tá ganhando o presente ou para quem tá comprando a peça, que a gente dedicou aí um tempo para fazer uma coisa bem artesanal. Então, eu gosto, sim, de fazer uma costurinha à mão. Então, a gente vai ver aqui até onde a gente não costurou. Agora aqui eu vou arrematar com um nozinho. Ah, pessoal, eu não falei, eu ia me esquecendo. Vai um botãozinho preto, né? Eu já preguei o botãozinho no branco, no feltro branco, antes de costurar aqui, que aí fica mais fácil. Se não tiver botãozinho, também pode ser um pedacinho de feltro preto. Ou pode pintar com caneta permanente, né? Olha lá, vamos fazer a mesma coisa aqui. Bom, olhinhos pregados. Agora a gente vai fazer a boquinha dele, que é bem grandinha, tá? E a gente vai fazer ela, como é que eu diria? Bordada, né?
Então, a gente vai vir aqui, ó. Pessoal, eu deveria ter riscado sem o enchimento. Tá? Agitadinha, ansiosinha do jeito que eu sou. Mas vamos lá, vai dar certo. Então, a gente vai vir aqui com lápis, vai fazer assim. Mas, se eu puder dar um conselho, façam antes de encher, tá? Que vai ficar muito mais fácil para vocês desenharem. E aqui vem aqui. Inclusive, vocês podem até pegar um prato, uma tampa de um pote, alguma coisa, para fazer tipo quase um círculo, tá vendo? E agora, com a linha preta, eu tô usando linha de bordar. A gente vai vir aqui. Vai fazer tipo o cantinho da boca. E eu já vou colocar aqui. E agora a gente vai vir, aquele ponto atrás, ponto haste, a volta inteira, a gente vai pegar um pouquinho do tecido e volta um pouquinho para trás. A gente vai pegar um pouquinho do tecido e vem um pouquinho para trás. Seguindo o desenho que vocês fizeram. Esse ponto também tem no canal. Eu vou deixar também o link aqui abaixo. Para quem não souber como fazer, a aulinha tá lá, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui. E ele vai ficando o desenho, tá? Eu vou fazer e volto com vocês com ele pronto. Bom, bordamos aqui a boquinha e em última parte aqui, nós vamos colocar uma linguinha neste monstrinho. Ele vai estar mostrando a língua. Então, a gente vai colocar... Eu também passei um pouquinho de cola. A gente vai colocar aqui a linguinha. E vamos fazer o mesmo processo que a gente fez aqui. A gente vai fazer aqui na linguinha. Vou colocar o nó aqui para baixo. E eu vou pregando a linguinha com pontinhos aqui. Bem invisíveis, tá? É assim, o branco no branco e o preto no preto não faz diferença, né? Então,
A gente vai arrematar e tá pronto o nosso e finalizamos o nosso monstrinho. Pessoal, o ideal essas peças assim é que a gente faça com tecido bem colorido, bem vivo, né? Para chamar bastante atenção na criança que vai receber essa peça e poder brincar. A gente sempre gasta pouco material, então assim, você pode até reaproveitar aquilo que você tem em casa sem precisar fazer altos investimentos, né? Bom, como toda aula, né, que eu dou aqui, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, que vocês, se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar nas redes ou de me encaminhar fotos. Se é a primeira vez que você está acessando o canal, não se esqueça de inscrever, porque toda semana tem aula nova. E eu lembro aqui que tudo que é feito à mão é único e inesquecível. E semana que vem tem algo inesquecível novo para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!